Boa noite, meus amados. Eu quero trazer mais uma palavra para a nossa reflexão esta noite, que se encontra no livro de Tiago, que diz assim, Tiago 4, 7, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitas vezes estamos passando por aflição, por angústia. Muitas vezes isso, meus amados, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, muitas vezes isso é ação do diabo. Talvez por alguma brecha, talvez por algum pecado, ou mesmo porque o diabo ele veio isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, eu quero trazer três coisas importantes que nós podemos fazer para nós sermos livres dessa ação do diabo. Primeiro ponto importante que podemos ver aqui, que o diabo colocou, é a gente sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus é nós sujeitar a vontade dele, nós sujeitar a vontade da palavra de Deus, nós sujeitar a nossa liderança cristã. Eu, se eu sou mulher, sujeitar o meu marido, se eu sou esposo, sujeitar a minha esposa, se eu sou filho, sujeitar a minha mãe ao meu pai, se eu sou uma pessoa, sujeitar às autoridades constituintes, se eu sou um trabalhador, sujeitar ao meu empregador, ser uma pessoa que venha estar sujeito às autoridades. Assim como a palavra ensina que nós temos que nos sujeitar a Deus. Eu quero trazer três pontos importantes para nós vencer essa ação dos diabos, dos demônios, dos principados sobre a nossa vida. Primeiro ponto, nós temos que deixar a soberba, o orgulho e o eu. Quantas pessoas soberbas, quantas pessoas orgulhosas, quantas pessoas colocando o eu assim, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo. E a própria palavra do Senhor nos diz aqui e no Tiago 4,6, que Deus ele resiste ao soberbo. Quer dizer que quando eu sou soberbo, além de eu ter o ataque do diabo, eu não tenho a bênção de Deus. Porque quando eu estou sendo soberbo, orgulhoso, quando eu estou colocando o meu eu na frente, além de estar dando lugar para o diabo, o próprio Deus ele está contra mim. O que é Deus está contra mim? Deus não tá me percebendo, me notando. Por quê? Porque quando eu fico orgulhoso, quando eu sou soberbo, quando eu coloco o meu eu na frente, eu estou mostrando para Deus que eu sou semelhante ao diabo. Porque o diabo é assim. O diabo coloca o eu na frente, a soberba, o orgulho. E é por isso, meus amados, que o primeiro ponto para nós vencer o diabo é nós sermos humildes. É sujeitar a Deus, reconhecer que nós somos carentes, nós somos dependentes de Deus. Reconhecer que nós precisamos do nosso próximo. Reconhecer que nós precisamos da palavra de Deus. Porque sem ele nada podemos fazer. E o segundo ponto que nós podemos fazer para resistir ao diabo é louvando a Deus e orando. A Bíblia relata em Atos, capítulo 16, versículo 25, que estava Paulo e Silas na cadeia. E a Bíblia relata que o Paulo e Silas, um começou a orar e o outro começou a cantar hinos. E o que aconteceu? As prisões foram abertas. Uma coisa também, meus amados, que o diabo ele não aguenta, ele não suporta. É quando você fica na tua casa colocando louvores, quando você fica louvando a Deus, adorando a Deus verdadeiramente, o diabo ele não resiste, ele vai embora. Por quê? Porque no céu, o diabo ele era regente dos louvores. Então o diabo ele não suporta quem ouve louvor, o diabo não suporta quem louva a Deus verdadeiramente, ele vai embora. Isso eu falo, proceda dessa maneira que as cadeias vão cair na tua vida. E o terceiro ponto para nós ser libertos do diabo se encontra em 1 Tessalonicenses, é orar sem cessar. O diabo também ele não resiste à oração. Porque quando eu e você nós fazemos uma oração sincera, uma oração como daquele pecador que subiu ao templo, que nem ele se levantava a tua voz para o céu, ele fala, Senhor, perdoa a mim, Senhor, que eu sou um miserável pecador. A Bíblia fala que Deus ouviu a oração dele. E assim é semelhantemente. Quando eu e você nós oramos a Deus com amor, com reverência, quando nós oramos a Deus pelo pedindo libertação do diabo, dos demônios, sendo justo, sendo sincero perante Deus, Deus ele vai vir o nosso socorro, porque Deus também não resiste à oração, porque muitos não oram, porque muitas vezes o diabo ele coloca impedimento, porque o diabo ele não gosta que o crente ore, o diabo ele sabe o poder da oração, e o diabo ele sabe que a oração ela move a mão de Deus. E é por isso que muitas vezes o diabo coloca empecilho, mas que esta noite nós venhamos voltar para o altar da oração e Deus vai levantar, vai nos libertar desse diabo, da minha e na tua vida, em nome de Jesus.